Vamos ficar de pé, vamos ler as Escrituras em Joel capítulo 2, versículo 23 ao 26. São profecias dos profetas do Velho Testamento. Toda profecia tem o seu cumprimento, né? E vós, filhos de Sião, você é filho de Sião? Ou você é filho do mundo? Nós somos filhos de Sião, filhos do céu. Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de falsidade, de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia, no primeiro mês. Essas duas chuvas vêm junto, termina uma, já entra outra. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Óleo na Bíblia fala do Espírito Santo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e ficareis satisfeito. Comereis o quê? Dos frutos desta chuva temporã e da seródia. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Você faz parte desse povo? Não será mais envergonhado. Senhor Jesus nos ajude, em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar. Na mensagem, um resumo das eras, eu vou ficar só com esta mensagem nesta noite. Na página 344, ela não tem parágrafo aqui nesse compêndio, o profeta comentando sobre isto, que lemos, ele diz: ora, nos tem sido dito que todos esses insetos, gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga, todos eles são um único e mesmo inseto em diferentes fases. É o mesmo espírito, é o velho Lúcifer, porém em diferentes fases. É o mesmo inseto lá de Apocalipse 6, cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo negro e do cavalo amarelo. É o mesmo aqui desses quatro insetos: o gafanhoto, locusta, pulgão e aruga. É o mesmo, porém em fases diferentes. Isso é correto. Eles são o espírito anticristão manifestado na organização, na denominação, na falsa doutrina, através das eras, das idades. E aquela pobrezinha raiz e caule vão ser restaurados. Deus não vai plantar uma nova igreja, porém vai trazer sua plantação original de volta à semente original. Quando? No ministério do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, de Mateus 17:11. Elias irá primeiro e restaurará esta árvore noiva. Não há restauração fora da mensagem de Elias. São Mateus 17:11, saiu da boca de Jesus isto. Veja, porém vai trazer sua plantação original de volta à semente original. Ele o está fazendo, como declarado no versículo 23, através da chuva de ensino, a temporã. A palavra temporã, o profeta foi no dicionário grego, no dicionário hebraico. A palavra temporã quer dizer no hebraico
Mouré com H. E Mouré com H quer dizer chuva de ensinamento. Chuva de ensinamento. E esta chuva viria no ministério do 7º anjo. Em seguida virá a chuva da colheita ou a fé de arrebatamento. Aleluia. Agora vamos aqui. Desculpa. Na página 338, o profeta diz aqui, falando da história da igreja: mas então Deus, em sua graça soberana, lá atrás, quando a coisa estava tudo no escuro, a igreja eleita estava vivendo na era das trevas espirituais, e Deus queria trazê-la para a luz. Então ele usou mensageiros, reformadores. Veja, enviou um mensageiro chamado Martim Lutero para começar uma reforma. Ele operou num clima em que tanta corda fora dada à igreja romana, que ela estava a ponto de se enforcar com a sua própria corda. Assim, quando Lutero pregou a justificação pela fé, a verdadeira vinha os eleitos, pela primeira vez em muitos séculos, começou a crescer generosamente. Como a igreja nominal tinha usado o poder estatal para apoiá-la, agora o poder estatal começava a refluir contra ela. No tempo de Lutero, o poder estatal virou contra ela, e por isso que ela foi ferida de morte, não é? Diz a Bíblia em Apocalipse 13. E é aí onde Lutero também cometeu seu erro. Vocês que já assistiram o filme de Lutero, ou leu a biografia dele, notaram que ele foi apoiado pelos príncipes daquela época. Pelos príncipes, um deles até desertou ele, houve um sequestro relâmpago por um príncipe daquele, e levou ele, ficou 2 anos no seu palácio. Eu tive lá, quando eu fui na Alemanha, eu tive lá no palácio, onde ele ficou lá por 2 anos, escondido de Roma. Mas esses príncipes eram políticos, e você recebe um favor de político, você fica sujeito a eles o resto da vida. E Lutero ficou amarrado naquilo, ficou amarrado com os favores. Como Roma teve favor de político e ficou preso a eles, Lutero também, por receber favor de políticos, ficou preso a eles. O profeta disse, foi aí quando Lutero cometeu seu erro. E os verdadeiros crentes cometeram seu erro. Eles permitiram que o Estado os subsidiasse. A igreja eleita nunca pode deixar ser subsidiada por política do Estado. Ela deve ser subsidiada pela palavra de Deus. Me mostre na Bíblia onde Paulo foi subsidiado por poder político. Por isso que ele se tornou um herói na fé. Mas Lutero, com o seu povo do seu dia, eles fizeram proezas. Começou aquela grande reforma, mas o final do ministério deles foi catastrófico, porque deixou ser vendido pelo poder político. E aí é onde terminou tudo. O profeta conta aqui. Desse modo, esta era não deslanchou muito na palavra, a era de Lutero. Graças a Deus que ela foi até onde foi, mas porque se apoiou em grande parte no poder político, esta era, a era de Lutero, terminou na organização. E este mesmo grupo, que na geração de Lutero se havia desprendido da falsa vinha, da Roma, não é? Agora voltava para se tornar uma filha da prostituta. Hoje ela voltou, está sentada no colo. Os luteranos estão comungando com os romanos, fazendo cultos juntos, a mãe e a filha.
voltou, sabe por quê? O Mombrana foi em cima da cabeça da Targinha, mostrou o erro. O erro deles foi em buscar favores com o poder político. Quando nós temos um grande poder, que nós podemos apoiar nele, que é o poder do Espírito Santo. Veja, ela voltou direto à sua mãe, porque entrou diretamente no nicolaísmo e no balanismo. Mas agora vamos aqui, na página 340. E assim chegamos agora à última era, a era de Laodiceia. Essa é a nossa era a qual estamos vivendo. Sabemos que é a última, porque os judeus estão de volta à Palestina. Por que nós dizemos que estamos vivendo no desfecho final? Na última era, não vai ter outra era. Porque a Bíblia disse, em São Mateus 24, São Lucas 17, quando vir a figueira brotando, levantai vossos olhos para cima, porque vossa redenção está próxima. A figueira é a nação judia. Ela brotou, ou seja, se tornou uma nação depois de 2000 anos desertada. No ano de 1948, dia 7 de maio, foi reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, como uma nação, tendo sua própria bandeira, sua própria moeda. Ali foi quando a figueira começou a soltar seus ramos. E Jesus disse: vigiai a figueira, vigiai os judeus, que é a figueira. Quando virdes ela brotar, levantai vossos olhos para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Ele não diz para nós vigiar o romanismo, mas vigiar o judaísmo, os judeus, a figueira. A figueira está em flor, é primavera, levantai vossos olhos já. Levantai vossos olhos. É hora da verdadeira igreja de Jesus Cristo, vendo os sinais apocalípticos se cumprindo. É hora dela levantar seus olhos para a sua redenção. Veja, sabemos que é a última era, porque os judeus estão de volta à Palestina. Não importa como chegaram lá, eles estão lá. E este é o tempo de colheita para nós os gentios. É o tempo da colheita da lavoura, ela está madura. Mas antes que possa haver uma colheita, tem de haver um sazonamento, um amadurecimento de ambas as vinhas, do trigo e do joio. Tem que haver esse amadurecimento. E aí ele descreve: a era luterana foi a primeira, a era wesleyana foi, ou seja, a era luterana foi a primavera, a era wesleyana foi o verão de crescimento, e a era de Laodiceia é o tempo de colheita, o ajuntamento do joio para que seja atado e queimado, e o recolhimento do trigo ao celeiro para o Senhor. Tempo de colheita, é esse o qual estamos vivendo. Não vai haver uma nova lavoura, uma nova igreja, uma nova era. Esta é a última, é o ponto final de toda a história da humanidade. Você já notou que no tempo de colheita, embora haja uma verdadeira aceleração no amadurecimento, há também uma consequente desaceleração no crescimento, até não haver mais crescimento? Não é exatamente isso que estamos vendo agora? Você conhece lavoura, não conhece? No tempo da colheita, ela para de crescer. Começa aquele desenvolvimento do amadurecimento da semente. Não espere ver grandes números mais. Não espere ver grandes conversões mais. Porque a planta, na hora da colheita, não há mais crescimento. Há sim
amadurecimento naquela semente que foi plantada. Onde estão esses vastos números que continuam vindo aos avivamentos responder às chamadas de altar? Será que eles, na sua maioria, não estão meramente emocionados em sua aproximação, ou desejosos de algo físico, em vez de desejar o que é verdadeiramente espiritual? Você vê grandes pessoas vindo no altar, o irmão Brana disse, a maior parte é interessada em coisas físicas, não em algo espiritual, ou seja, na palavra. Por quê? Porque agora é tempo de amadurecimento, e tempo de amadurecimento acaba crescimento. Será que esta era não é como a do dia de Noé, que entrou na arca e a porta foi fechada, contudo Deus tardou o juízo 7 dias? Nem um só foi literalmente convertido a Deus naqueles dias silenciosos de 7 dias com a porta fechada. Estamos, amados irmãos, vocês têm olhos como eu tenho, contemplando isto. Estamos vivendo em dias silenciosos, como os 7 dias que Noé viveu lá dentro. Naqueles 7 dias não houve mais ninguém que entrou. Ninguém que entrou, a porta estava fechada. E nós estamos mais ou menos naqueles dias. A coisa está pingada, até que não vai haver ninguém mais. A verdade é que nós estamos pregando para almas encarceradas. O último ministério de Jesus, após sua morte, foi ir lá no Hades, pregar para as almas encarceradas, diz a Bíblia, diz São Pedro. E o último ministério da noiva é também pregar para as almas encarceradas no mundanismo. É para juízo, não é para salvação. Veja, estamos nos dias silenciosos, como os 7 dias silenciosos de Noé dentro da arca. Mas o importante para Noé é que ele, sua família, se encontrava dentro da arca. O importante para mim, para você, para nós, deve ser isto também. Que você e sua família se encontre dentro da arca. Qual é a arca hoje? É a palavra de Deus. E todavia, é o tempo de colheita. Das 2 sementes, você está vendo o joio madurinho. E o trigo também deve estar maduro. Então tem de chegar em cena nesta era aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. Você sabe que tem alguém que leva o trigo à maturidade, que o trigo é a noiva, é a igreja eleita. Quem é que leva a igreja eleita à maturidade? 7º anjo de Apocalipse 10:7. A mensagem do entardecer, ela amadurece o trigo de Deus com a chuva temporã, que é a chuva do ensinamento. Porém, quem é que leva o joio ao amadurecimento? Quem é que leva o joio ao amadurecimento? São esses astros da bola, astros do cinema, astros da televisão, das novelas. São todos eles pessoas que estão levando o joio ao amadurecimento. Nas novelas, na televisão, o que eles falam? Não, o que é isso? Agora é direito do amor. Amor livre. O homem pode amar o homem e casar com o homem. Mulher pode amar a mulher e casar com a mulher. Amor livre. Pode casar até com animal. Amor livre. Pode casar até com animal. É amor livre. O que é isso? Levando o joio ao amadurecimento. Porém, do lado de cá, nós vemos o William Brana dizendo: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Levando o trigo ao amadurecimento. Então Deus já repetiu aqui.
aqui está, e todavia é o tempo da colheita, então tem de chegar em cena, nesta era, aqueles, são duas linhas, a linha do joio e a linha do trigo, aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade, e eles estão no palco, no cenário agora mesmo. Esses dois personagens estão no cenário agora, o que leva o joio ao amadurecimento e o que leva o trigo ao amadurecimento. Estamos contemplando-os a olho nu, mas quem é que está te trazendo esse amadurecimento da fé, de arrebatamento? Quem é que está promovendo em você, minha irmã, esse amadurecimento da fé de rápido? Aleluia! Você está recebendo o brilho desse sol, da justiça, que é Deus. Amemos isto, minha gente. O joio já está amadurecendo, muito rapidamente, sob a orientação de mestres corruptos, que afastam o povo da palavra. A orientação de mestres, ensinadores corruptos, que até a Bíblia traduziu ela no linguajar do povão, no idioma moderno, para enganar as pessoas, e com isso levando as pessoas aos montões, ao amadurecimento, para ser lançado no fogo, no molho do seu joio. Porém existe uma verdade, segundo Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo disse: há um que ainda o detém. O diabo será a besta um desses dias. Ele montará no cavalo baio, literalmente, e governará o mundo, literalmente. Porém, antes dele fazer isto, segundo Tessalonicenses capítulo 2, tem um que ainda detém ele de fazer isto. Este um é o Espírito Santo que está na terra, é a palavra que ainda está na terra, impedindo ele de ser literalmente o diabo encarnado. Há um que está detendo. Valorize este um. Este um é a palavra revelada, é o Espírito Santo, é você. Você detém a ira de Deus. Veja aqui, o trigo também tem de amadurecer, e para ele Deus está enviando o mensageiro, o profeta, com o ministério vindicado, para que seja aceito pelos eleitos. Ele já veio, você aceitou? O ministério de Apocalipse 10:7, de Mateus 17:11, de Malaquias 4, 5, 6, ele já veio. Não espere dizer isso já aconteceu e você não viu. Abra seus olhos e veja na íntegra. Jesus ajude a nós. Eles ouvirão como a primeira igreja ouviu a Paulo. Eita coisa boa, hein? A primeira igreja, a igreja lá de Atos capítulo 2, que foi levantada ali, ela é a nossa mãe na fé. Nossa mãe não é Roma não, nossa mãe é a igreja primitiva, é a igreja dos apóstolos, nascida em Atos 2. E o Espírito Santo levará esta igreja agora a ouvir o mensageiro da hora com tanto amor como eles ouviram a Paulo na primeira era. Ah, isto é lindo demais, você te encontrar dentro disto. Aleluia. Ouvindo isto, amadurecerão na palavra, até tornar-se uma noiva palavra. Está vendo o que Deus quer levar nós? Para onde?
para nos tornar igreja palavra. Irmão, vamos crer mais nisto. A irmã chegou para mim quinta-feira com o bebezinho no braço, chorando, dizendo: pastor, 1 ano atrás o senhor disse para mim que eu estaria aqui hoje, 1 ano depois, com o meu bebê no braço. E aqui está a bebê, pastor, olha aqui, produto da palavra falada. Deus está querendo nos levar a isto, gente, a acreditar mais na palavra, e teremos resultados da palavra. Ela será uma igreja palavra. Oh Jesus, os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Sinais seguirão a palavra. São Marcos 16. Veja, os grupos da falsa igreja se ajuntarão num concílio mundial de igreja. É o joio se tornando em feixe, amontoando no concílio. O concílio é o feixe, todos amontoados num só feixe. Igreja A, B, C, D, nós temos hoje milhares, mas estão todas conglomeradas dentro de um só feixe, chamado doutrina da Trindade. Trindade, abarca todos num feixe só. Tem lá a encíclica do Papa ainda João, aquele que morreu, João VI. Ele disse: você não tem que deixar de ser batista, metodista, adventista. Ele citou várias denominações. Você não tem que deixar de ser isso para unir conosco. Não, pode continuar. O que você não pode deixar é de crer na Trindade. Quando eu li isto, eu tenho lá na minha casa essa encíclica. Quando eu li isto, regozijei minha alma. Eu disse: graças a Deus que eu não estou no feixe dela. Eu estou no feixe de meus pais da fé. A igreja primitiva nunca creu nisso. Ela foi toda a vida monoteísta, crendo em um só Deus. Os grupos da falsa igreja se ajuntarão num concílio mundial de igreja. Este concílio mundial de igreja é a imagem erigida à besta. Apocalipse 13, verso 11 ao 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Veja, 2 chifres semelhantes a um cordeiro, mas não era cordeiro. Quando falava, tinha um chifre de cordeiro, mas quando falava, lançava doutrina, falava como um dragão. Dragão na Bíblia é símbolo de quê? De demônio. Apocalipse capítulo 12, verso 7, 8 e 9. Demônio, o diabo é a antiga serpente, é o dragão. Tinha chifre de cordeiro, porém quando falava, quando proferia a doutrina, saía como dragão. Foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada, porém ela foi curada na sua chaga mortal, quando se uniu à igreja cristã nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade, através do concílio de Niceia, encabeçado pelo imperador Constantino, no ano 325. Isso aconteceu lá. Deste modo, tornou-se o Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse, com assopro de sua boca, sua palavra. Porém, Roma não está trabalhando sozinha. Falamos o nome dela, mas ela não está sozinha não. Por isso que ela se tornou forte como está. Suas filhas estão bem ao lado dela, crendo na mesma doutrina. E ela assumirá absoluta autoridade através do concílio mundial de igrejas. Irmão, isso que é assim, diz o Senhor. Saiu da boca de um profeta. Isto pode parecer improvável para alguns, porém na realidade é muito simples de todos verem, porque neste momento as igrejas estão controlando a política e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é este controle.
Este movimento ecumênico terminará com Roma na liderança, ainda que as pessoas não imaginassem assim. Será assim, porque em Apocalipse 17, verso 3 ao 6, é declarado que a prostituta, mistério Babilônia, está sentada sobre a besta. Besta na Bíblia quer dizer poder. Ela está controlando o último ou quarto império. O primeiro império foi Babilônia, o segundo império foi Medo-Persa, o terceiro império foi dos gregos, e agora o último império é romano. E ela controlaria a visão o sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua, e a interpretação que Daniel deu, diz que era pés de barro misturado com ferro, todos unidos para pisar, para controlar toda a política monetária, religiosa do mundo todo. Esta igreja romana está fazendo isto, com o sistema mundial de igrejas sujeito a ela. Roma estará controlando, e esta imagem, sistema de igreja, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Deste modo, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igrejas, ou ficar à mercê da situação, porque não podem comprar ou vender sem a marca da besta na sua mão ou na sua testa. Esta marca na testa significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, a qual é o trinitarianismo. Marca na testa quer dizer crer nessa coisa. Testa fala de mente, e é na mente que você aceita ou rejeita a coisa. E se você está marcado, você crerá nisto. Selou a mente nisto. E a marca na mão, que significa fazer a vontade da igreja mundial. Batizar nos títulos, trabalhar em prol disso. Marca na testa é crer, marca na mão é fazer. Mas graças a Deus, que Deus não marca a sua igreja na testa. Deus marca a sua igreja no coração, é na alma. Uma vez marcado no coração, você não moverá disto. Amém. Veja, como este grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira vinha, a verdadeira noiva. Você tem que estar forte, irmão. A coisa não é só ser um religioso, a coisa é ter o Espírito Santo, porque a prova da nossa fé está chegando. Até agora não chegou não, até agora nós não estamos sofrendo nada por amor à palavra, porque ela está como dragão adormecido. Ela está viajando o mundo de um país a outro, com aquela meiguice, igual um gato esconde a unha e fica naquela meiguice. Meus irmãos, meus filhinhos, abençoado seja. Meiguice para conquistar, porém não ficará assim por todo o tempo. Para resistir isto, disse Paulo em 2 Tessalonicenses 2, quem o resistirá? Somente o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer parelha com o diabo. Nós não podemos resistir a esse poder, porque será monstruosíssimo. E o profeta prossegue aqui, nas últimas linhas da página 341, no resumo das eras. Com este grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva. Se prepara. Qualquer coisinha nós estamos fazendo bico, emburrando. E quando vier a pressão que está para vir aí desse sistema eclesiástico, eu quero ver você fazer biquinho. Eu não vou na igreja mais. Me corrigiu, me machucou. Eu quero ver você fazer biquinho diante dela. Ela vai vir como um trator de esteira.
como um trator de esteira. Só o Espírito Santo é que te dará graça para resistir e não negar o nome. Com este grande poder, o sistema eclesiástico perseguirão a verdadeira noiva. E esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar. Impedir a noiva. Então não me venha com esse pensamento de que a noiva não passará por um pequeno aperto. Ah não, um dia um irmão brigou comigo, disse, não, a noiva, o irmão Brana disse que a noiva não passará pela tribulação. Eu disse, correto, não passará pelo período. O período da grande tribulação é 365 dias, 3 anos e meio, ou 365 meses, 1265 dias, exato, dá 3 anos e meio. Esse período começa do dia 1, 2, 3, mas até começar a contagem, haverá um aperto. E o irmão Brana está dizendo aqui, é a última linha do parágrafo 341 de um resumo das eras. Ele diz, esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar, ao ponto que seus ministros da noiva, serão proibidos de dar assistência à verdade às pessoas que as necessitam. Não vai poder fazer culto mais, dar assistência espiritual, que serão impedidos pelo sistema ecumênico. Ele está falando da noiva, ela estará aqui ainda. Esse será o aperto da noiva. E se nós não estivermos enraizados em Deus, nós cederemos. Esta é a razão pela qual devemos buscar dioturnamente o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo maligno está caindo na terra. Nós não temos que estar impressionados com o batismo no inferno caindo na terra. Nós temos que estar impressionados com o batismo do Espírito Santo caindo em nossas almas. Ele diz na mensagem à era de Pérgamo, ele faz uma pergunta, eu gostaria de saber quantos estão realmente impressionados com a palavra de Deus em nosso meio. Nós devemos estar impressionados, emocionados, entusiasmados. Se você não está entusiasmada com o Evangelho, você está entusiasmado com o quê? Com o amadurecimento do joio? E não para de falar, o presidente roubou, o deputado roubou, e a nação caiu. Gente, nós já sabemos que está tudo caído, está tudo falido. Esse é o sistema do joio. Mas e o sistema do trigo, como é que está? Estamos impressionados com o amadurecimento rápido. Rápido. Eu tenho 58 anos, fiz esses dias. E quando eu era 10 anos de idade, gente, o mundo religioso era outro. Havia sinceridade, havia pureza. O mundo político, meu Deus do céu, havia sinceridade, pureza nos políticos, eram patriotas, lutavam pela pátria. Hoje não, luta pelos seus interesses próprios. A coisa tem amadurecido de uma forma tão rápida. Vocês mais antigos lembram de 50 anos para cá, como que a tecnologia evoluiu? 50 anos atrás os carros eram as coisonas quadradas, feias. Hoje os carros são cada dia mais lindos. A tecnologia, isso é amadurecimento do joio. A tecnologia veio da semente de Caim. Está amadurecendo tão rápido. E olhando para nós, a noiva, o trigo, como é que está o amadurecimento do trigo? Às vezes nos impressiona ver o amadurecimento do joio, mas e o amadurecimento do trigo, como é que está? Oh Deus, brilhe em nós com os teus raios, os raios do Espírito Santo, brilhe mais fundo nos genes desta semente eleita.
Vamos pensar nisto. Inclusive, irmão Mago, domingo que vem não vai ter trabalho com o companheirismo, mas no outro domingo eu quero que nós começamos às 5 horas da tarde o estudo parágrafo por parágrafo desta mensagem Resumo das Eras, viu? Vamos ler 2, 3 páginas e um comentário, depois no outro domingo umas 3 páginas, e comentar, mastigar isso aqui. A noiva, a igreja precisa estar atualizada com isto. Atualizada, nós não podemos ter culto só de cura divina, isso o mundo tem. Nós temos que levar a igreja a conhecer quem ela é. Revelação, esta é a chuva seródia, é a chuva do ensinamento. A chuva temporânea é a chuva do arrebatamento, mas a chuva seródia é de ensinamento. Veja, ela será proibida de pregar, seus ministros serão proibidos de dar assistência aos necessitados. Aí o profeta termina dizendo: porém, antes que o anticristo, em pessoa, assuma o comando completo desse sistema mundial de igrejas, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Deus a levará. Você já apertou a semente de melancia na mão? Você vai apertando, apertando, até que ela faz, espirra para longe. Assim é a noiva. Os eleitos serão apertados, até que o arrebatamento acontece, ela faz, vai embora. Mas tem que haver uma pressão. Tem que haver uma pressão do concílio ecumênico em cima da noivinha. Sem pressão não há força para subir. Agora vamos aqui, a página 342. Esta era Laodiceia, né? Começou logo após a passagem do século 20. Como tinha de ser a era da qual a verdadeira igreja voltaria a ser a noiva que foi no Pentecostes. Esta era a qual estamos vivendo é a era em que a verdadeira igreja, você faz parte dela? Você crê que você faz parte dela? Ela tinha de ser, voltaria a ser a noiva como foi em Pentecostes, a semente. Lá foi a semente plantada e agora é a semente produzida. Sabemos que deve haver necessariamente um retorno do poder dinâmico. Todo mundo sabe disso. Os incrédulos, os denominacionais, que se chamam pentecostais entre aspas, sabiam que deveria haver o retorno do poder dinâmico. Veja, os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus por isto, por um novo derramamento, tal como fora no primeiro século, lá em Pentecostes de Atos 2. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas, a manifestar dons do Espírito Santo. Creu-se então que isto verdadeiramente era a tão esperada restauração. Você lembra da história da rua Azusa, lá na Califórnia? Aquele homem de cor, cego de um olho, que começou o movimento pentecostal, e aquilo arrebentou, deslanchou por toda a América, chegou até no Brasil, e sacudiu o povo com os dons carismáticos. O irmão Brana disse, eles pensaram que aquilo era a chuva seródia, ou a temporã, que é a primeira. O profeta disse, não era, porque a chuva seródia só pode vir depois da chuva temporã. Primeiro vem a temporã, depois vem a seródia. A temporã é a chuva de ensinamento. E quem traria essa chuva de ensinamento? Seria o teólogo A, B, C? Quem traria era um profeta. Mateus 17:11.
Elias restaurará todas as coisas. Através de quê? De dons carismáticos? Nós não cremos no profeta desta era, porque ele ressuscitou 5 mortos, porque ele revelava o segredo das pessoas, câncer caía na plataforma, cura divina acontecia aos montes, ele revelava segredos ocultos da vida das pessoas. Nós não cremos nele ser um profeta por causa disso, porque isso é dom, e Romanos 11:29 diz que dom é dado até para rebelde. O que nos leva a crer nele é na sanidade do ensinamento bíblico que ele trouxe para nós, começando do batismo bíblico, da unicidade bíblica, da santa ceia bíblica, da doutrina bíblica, de volta à palavra original. Isso é que caracterizou ele como profeta. Porém, esse movimento que começou na Rua Azusa, começou errado, porque isso tinha que começar por um profeta, trazendo de volta o fulgor, mas tinha que vir através da chuva seródia. Isso só pode vir depois da chuva temporã, ou seja, a chuva temporã, que é a chuva do ensinamento, e a seródia, que é a chuva do avivamento. Avivar quer dizer tornar vivo aquilo que já começou. Nós estamos vivendo agora na chuva do avivamento, tornar vivo a chuva do ensinamento que o 7º anjo já trouxe. Ela é sequência uma da outra. Veja, a chuva da primavera, ou a chuva do ensino, teria que vir primeiro, a chuva seródia, depois a chuva de colheita. Como podia isso ser a coisa real, quando a chuva de ensino ainda não tinha vindo? Como podia o movimento lá da Rua Azusa ser a resposta da necessidade do povo, quando a chuva de ensinamento ainda não tinha vindo, o 7º anjo não tinha chegado? Aquilo foi só uma coisa da carne, entusiástica, trazendo emoções físicas. Mas o que aconteceu com aquele povo lá da Rua Azusa? O profeta conta. O mensageiro profeta tinha que ser enviado primeiro para ensinar o povo e converter os corações dos filhos de volta aos pais pentecostais, e ainda não tinha vindo. Assim, o que se pensava ser a restauração e a vivificação final para o arrebatamento não tinha vindo. Ela veio agora, através do mensageiro profeta. Nisto existia uma mistura dos injustos participando da bênção espiritual e manifestando-se no Espírito Santo, como temos perseverado em lhes mostrar. Nisto também existia o poder diabólico, quando os homens estavam sob o controle de demônios, embora ninguém parecia percebê-lo. Por que controle de demônio? Por causa da doutrina errada. Então, para provar que isso não era o real, estas pessoas, antes mesmo que uma segunda geração aparecesse, eles se organizaram e escreveram suas doutrinas não escriturísticas e construíram suas próprias cercas, como todos os outros grupos antes deles o fizeram. Se denominaram. Se fosse real, eles não tinham se denominado. Fechassem um cerco e se denominaram. Quando se denomina, morrem bem ali. Faz mais de 50 anos que este homem morreu. Porém, a sua mensagem até hoje nunca se denominou. Nunca se mundanizou. Você diz, mas e fulano Beltrano? As pessoas talvez mundanizaram, mas a mensagem não. A mensagem continua intacta, pura. Glória a Deus. Veja, Lutero tinha o Espírito de Deus, porém em porção, por medida.
Porém, sua era não foi a era da plena restauração, através de outra efusão como no princípio. Foi o mesmo com Lutero, Booth, Knox, Whitefield, Brainerd, Jonathan Edwards, Miller, todos esses grandes homens tinham o Espírito Santo por medida. Não eram a pessoa da chuva seródia e da temporã. Seguramente eles eram cheios do Espírito na sua condição. Você pega um copo pequeno e enche ele de água, e pega um copão grande e enche de água. Todos os dois estão cheios, porém por medida. O pequeno está cheio, mas na medida dele. O grandão está cheio na medida dele. Vocês estão entendendo o que é por medida? Estavam cheios na sua era, mas por medida. Veja, eles eram cheios do Espírito, sim, eles certamente eram. Porém, a era em que cada um viveu não foi a era da restauração, nem foi alguma outra era, senão esta última era, a era de completo escurecimento na apostasia. Esta é a era da apostasia lá do mundo, e esta é a era da restauração. Por o lado do joio é a era da apostasia, morte espiritual. Tudo está morto, religião, política, economia, tudo morto. Porém, a noiva não está morta. O Espírito Santo não está morto. Você diz, mas o crente da mensagem de tal lugar, desviou. Eu não estou falando de pessoa, estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando da palavra. E se você estiver na palavra, se nós estiver na palavra, nós não morreremos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, porém eu estarei vivo, estarei de pé. Pense nisto, pense nisto. Esta é a era da apostasia. Esta é a era também da restauração de Mateus 17:11. É a era de Elias, é a era profética. E graças a Deus, Deus iluminou nossos olhos para ver o nosso dia. É a era do ciclo concluído, o ciclo de Deus. Começou com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e agora é a era da conclusão desse ciclo. E essa conclusão, Deus enviou o maior ministério que já pisou na terra, o ministério da restauração de todas as coisas. Ele não veio remendar a igreja. Lutero veio remendar, Wesley veio remendar, pentecostais vieram remendar, porém Elias veio restaurar, fazer de novo. E você está nisto. Você não está aqui para ser remendado. Remendo novo e vestido velho rasga. Você sai daqui, a primeira tentação você já cai, que é um crente remendado. Porém um crente nascido de novo é diferente. Nós não somos uma igreja remendada, nós somos uma igreja restaurada. Terminando, ele disse: eu sinceramente creio que o Espírito de Deus nos tem falado nesta última era. Você crê nisso também? Através do ministério de Elias, não apenas nos ensinando as verdades das eras, mas tem tratado fielmente com corações para que se convertam a Ele. Essa é a razão de toda pregação e ensino, porque é na pregação e no ensino da palavra que as ovelhas ouvem a voz do Deus e o seguem. Você está seguindo? Então é prova que você é uma ovelha. Nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam.
para que me siga a mim, o homem, William Branham, ou una-se à minha igreja. Não, não, não. Ou comece alguma confraternização ou organização. Eu não trago esse tipo de mensagem. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Qual é, irmão Branham? Esta é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens. Se eu conseguir fazer isso, estarei satisfeito. Ver um verdadeiro relacionamento espiritual entre Deus e o homem, como havia lá no Éden. Deus descia e tinha companheirismo com Adão, relacionamento de amigos. Abraão, não te chamarei mais de servo, te chamarei de filho. Deus tinha um verdadeiro relacionamento com Abraão. Ele não tinha com Ló, mas ele tinha com Abraão. Ele não tem com os denominacionais, mas ele tem com a noiva, com você. Glória a Deus. Essa é ver a coisa pela qual eu mais desejo, é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, onde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do seu Espírito, e vivam de acordo com a sua palavra. Essa era uma das paixões do irmão Branham. Uma das paixões dele era ver esse bom relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem, ao ponto de Deus dizer para Abraão: Abraão, não vou esconder nada de você. Como eu posso esconder meus segredos ao meu servo Abraão? Você vai ter um filho, você e Sara vai ter um filho, não vou te esconder não. Como eu posso esconder meu segredo para minha noiva? Minha noiva, você vai ser transformada, e eu vou receber vocês nos ares. Ela sabe disso. Não é mistério para a noiva. O arrebatamento não é mistério. A vinda do filho não foi mistério para Abraão. A transformação não é mistério para nós. 2 Coríntios 5. Deixaremos esse corpo e já temos um corpo feito pelas mãos de Deus, esperando por nós. Oh, irmão Arlindo, o Arlindo já está vestido desse novo corpo. Do outro lado, vocês podem cantar do outro lado? Do outro lado, o Arlindo está vestido de um corpo novo, que vocês não conhecem ele mais. Negão, cadê o negão? Está lá. Negão, você não vai precisar sujar suas unhas mais, em dar banho no Arlindo. Lá ele está num corpo novo. E o irmão Arlindo também ajudava ele a dar banho. Por isso que o irmão Arlindo come unha até hoje. Não é porque você precisa disto. Lá seremos novas criaturas. Oh, glória a Deus. Não precisará da irmã abrir a boca do irmão Arlindo. Irmão Arlindo come, irmão Arlindo come. Ele trancava a boca, não comia. Lá nós vamos comer de frutas que produzem no meio do Éden. Aleluia. Lá nós não vamos matar animais. O irmão, aquele irmão ficou triste com o irmão Branham, que ele gostava demais de caçar animais do mato. Aí ele disse: irmão Branham, lá do outro lado nós vamos caçar. O irmão Branham disse: no milênio nada morrerá. Do outro lado nada morrerá. Aí, irmão Branham, então não vai prestar, eu gosto tanto de caçar. Você é mau, rapaz, você gosta de matar os outros? Matar um animal? Não, lá nós vamos comer como Adão e Eva comiam.
Adão e Eva nunca precisou de matar um boi, uma ovelha. Ele comia dos frutos do jardim. Frutos, como é que chamava os frutos do Éden? Vem cá, é uma fruta bonita, gostosa. Já comeu dessa fruta? Não, isso só tem no Éden. E ele comia com a Eva e robustecia. Nós estamos indo para lá. Isso não é segredo para a noiva, não era segredo para Abraão. Nem por um momento trago uma mensagem para as pessoas me seguirem, mas eu trago uma mensagem para que haja um perfeito relacionamento entre Deus e o homem, onde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias de seu Espírito, e vivam de acordo com a sua palavra. Eu queria convidar, rogar e advertir todos a ouvirem sua voz nesta ocasião, e a Ele completamente renderem suas vidas, do mesmo modo que confio em meu coração, me entregarei completamente a Ele. Deus os abençoe, e que a sua vinda rejubile seus corações. Do outro lado, cante. Que a vinda de Cristo, o arrebatamento, seja uma frase de rejubilo para nós, de alegria, de emoção. Do outro lado, Marlindo está lá, olhando para nós, esperando por nós. Marlindo, tenha uma paciênciazinha aí, logo nós estaremos aí também, Marlindo. Lá não vai ter os problemas daqui. Não. Não existe mais dor e ninguém sem amor. Do outro lado não tem. Não, lá não vai ter problema. Oh, Maranata, Maranata. Vamos ver ao subir. Vamos ver. Para a glória de Deus. Aleluia. Do outro lado. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Festa de amor. Ora vem, Senhor Jesus. Com canções de louvor. Do outro lado é céu. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, diga aleluia. Do outro lado é melhor do que aqui. Eu tenho uma paixão, qual é? Ver a unidade restaurada entre o homem e Cristo. Do outro lado Vai ser tão diferente. vai ser tão diferente. Divisão política, religiosa, lá não vai ter não. Do outro lado Não. do outro lado. Sim, pense nisso. Seus princípios padrões. Lá não vai existir não. Do outro lado não tem. Lá não terá. Do outro lado. Do outro lado, O princípio. Maranata, Maranata. Vamos ver ao subir. Nós vamos ver isso muito logo. Glória de Deus. Muito logo. Do outro lado. Tenha saudade do céu. Festa de amor. Tenha saudade do céu. Canções de louvor. Saudade do céu. Do outro lado é céu. Do outro lado é céu. Do outro lado. Do outro lado. O princípio e o fim. Do outro lado. Vamos ver Oh, ao Jesus. subir. Para a glória. Ora vem, Senhor Jesus.
é céu. Do outro lado é céu. A irmã Lia do outro lado não vai ter essa perninha torta. Ela vai ser uma moça tão linda, que você que a despreza aqui, lá você vai correr atrás dela. O irmão Arlindo aqui era cego de um olho, ficou 80 anos, ninguém quis casar com ele, e ele também não quis casar com ninguém. Mas lá, hoje, agora, ele está num corpo tão lindo. O irmão Brana foi lá, Deus levou ele lá em visão. Ele disse que aqueles jovens, lá não tem velho, é só jovem. Lá não tem velho nem criança, é só jovem, de 18 a 20 anos, como ele fez o primeiro Adão. Ele não fez Adão criança, ele fez Adão jovem. E lá o irmão Brana disse, era aqueles jovens, aquelas moças, cabelos longos, não tinha ninguém cabelo cortado não. E nem com roupa transparente, aquelas vestes brancas, descalço, vinha lhe abraçar, tão linda, tão linda. Ele disse, lá o homem pode abraçar a mulher. Aqueles moços tão lindos, tão lindos. Irmão, você estará vestido de um corpo desse um dia deste. O irmão Arlindo já vestiu um. O corpo velho dele está derretendo, lá na sepultura lá de Lusiânia. Nós sepultamos ele ontem. Vai começar a derreter a partir de 72 horas. Porém o novo corpo dele, ele já está nele lá. Chamar ele, Arlindo, volta para cá, vem cuidar da igreja para nós. Ele disse, se vira, arruma outra aí. Se vira. Não volto para aí de jeito nenhum, nem que me paga milhões. Não volta. Esposa queridinha, Hope do irmão Brana, amava ele demais, demais. Quando morreu ele chamou, entrou em desespero. Ela voltou só para dizer para ele, Billy, case com outro para cuidar do pequeno Billy Paul, mas não me deixa eu voltar de lá não, eu quero ficar lá é milhões de vezes melhor do que aqui. Já pensou a mulher liberar o marido para casar com outra? É só em troca de algo melhor, não é? Ela estava no lugar milhões de vezes melhor do que aqui. Fique solteiro não, Billy, mas case. Mas eu não quero voltar para aqui não, Billy. Eu vim cá só para ter esse recado, que ele estava em desespero, já querendo suicidar. E aí Deus permitiu ela vir só para acalmar a tensão que ele vivia. Mas ela disse, eu não quero voltar não. Do outro lado é melhor do que de cá. Pense nisto, igreja. Você que entrou angustiado aqui nesta noite, triste, solitário, solitária, alegra-te com isso. Nós estamos a um passo de cruzar este Jordão, de entrarmos neste novo céu. Do outro lado, é milhões de vezes melhor do que aqui. Não seja um covarde. Logo para cruzar o Jordão, você voltar atrás, é uma covardia, uma loucura. Vista-te da roupagem de Efésios 6:10, a roupagem de Deus, e vamos a um combate. Porque perto está a nossa Canaã espiritual. Já está à vista. A nova terra, os novos céus, já está à vista. Eu lembro quando Pedro Álvares Cabral foi para descobrir o Brasil, estava em alto mar, e eles cansados, já acabando os mantimentos, de repente ele subiu no mastro do navio, e gritou para a sua tripulação, dizendo, terra à vista, é a ilha de Veracruz, Santa Cruz, e depois Brasil, terra à vista, igreja, terra à vista, céu à vista, coragem, tripulação, tripulantes do céu, terra à vista. Do outro lado, vamos orar? Irmão Magno, faz oração aqui. Vamos ficar de pé. Ore com alegria, com satisfação, de termos trilhado essa estrada por longos anos, e chegar aqui, e termos terra à vista. Não volte atrás, não faça loucura, terra à vista. Ore,
Ó Deus bendito, nós cremos nisso, Senhor, que isso é real. Isso é mais real do que esse paletó o qual estou vestido, Senhor. Nós já podemos ver, Senhor, aquelas estradas celestiais, Senhor. Essa mensagem veio para isso, Senhor. Ela veio, Senhor, para trazer esta noiva viva, trazer este verbo vivo. Deus, isso nos deixa entusiasmados, Senhor. Isso nos deixa feliz, Senhor, porque nós fomos contados como um dos tais, Pai. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Deus, continuar essa marcha, Senhor. E ó Deus, não deixar nada nem ninguém nos atrapalhar nessa marcha, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, o porquê dos anjos ficar ali com boca aberta de ver esse povo entrando por entre aquelas terras, Senhor. Porque será ali haverá um grito de gozo, Senhor. Nós ficaremos livres dessa prisão de carne, Senhor. E ali nós podemos dar aquele glória a Deus, Senhor. Porque nós não podemos ainda neste corpo fazer isso, porque ele não suportaria, Senhor. Mas ali terá um corpo, Senhor, glorioso. E os anjos ficaram atônitos de ver este povo feliz, satisfeito com a bondade do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que isso está à vista, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, no nosso posto dever, marchando, confiando que muito em breve nós encontraremos com o nosso irmão Arlindo. E ali cada um, nosso irmão Remi, nosso irmão pastor Remi. Ó Deus bendito, um dia desses estaremos ali todos reunidos. Ó Deus, e vai ser um Pentecoste de gozo. Vai ser uma alegria tão maravilhosa. Deus nos ajude a viver entusiasmado. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que essa mensagem tem produzido isso a nós. E estamos tão felizes, Senhor, que isso é real. Essa mensagem, ela vem direto do trono de Deus, diretamente para as nossas almas. Senhor, leva-nos em paz, com isso guardado nos nossos corações. E muito em breve, Senhor, nós chegaremos àquela cidade celestial. Vale a pena qualquer preço, Senhor. Vale a pena trilhar qualquer preço, Senhor, porque nós sabemos que isso é real. Leve teu povo agora para casa, para os lares, com esse entusiasmo dos céus, Pai. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Ame essas duas chuvas, a temporã e a seródia. A temporã é a chuva de ensinamento, o que o sétimo anjo trouxe. A seródia é a chuva da colheita, chuva do regozijo, do arrebatamento. Nós já estamos saindo da chuva temporã e já estamos entrando na chuva seródia, que é a chuva do regozijo da revelação. Um dos segredos dos 7 trovões é regozijo na tribulação. Quem produz isto é a chuva seródia, regozijo da revelação. Seja alegre. Você não tem que estar triste com os acontecimentos mundiais. O mundo jaz no maligno. Você tem que estar alegre com a revelação que você é um eleito. Você é uma eleita. Seja alegre com isso.